Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, isso aqui também é Flamengo. Vamos acompanhar aqui um cortezinho da ESPN Brasil, tá? Link e créditos na descrição, como sempre. Quem puder já fortalece aí com like, se inscreva no canal, que a gente vai estar sempre trazendo os conteúdos atualizados aí do Mengão. Tá aí o melhor de tudo, sempre sem anúncios, tá? Infelizmente, nosso Mengão acabou sendo prejudicado pela arbitragem esquisita, no mínimo, né, de ontem. Vamos ver o que o pessoal da bancada da ESPN vai comentar sobre o jogo de ontem. O Brasil, isso aí o Corinthians tá perdido. O Corinthians vai lá e ganha o jogo. O Corinthians vai pegar o Flamengo. O Flamengo, perdeu os últimos 2 jogos. Vem mordidaço. Não é que o Corinthians venceu por acaso o Flamengo. O Corinthians ontem venceu com autoridade o Flamengo. O Corinthians jogou melhor do que o Flamengo. No 11 contra 11 também. Para esse tipo de jogo, com os jogadores que tem, é claro que em termos de elenco, não dá para comparar Corinthians e Flamengo. Os investimentos do Flamengo já dizem por si só. Mas ali no campo, 11 contra 11, quando os também especiais do Corinthians estão à disposição, é cabeça a cabeça. Boa noite agora, né? Boa noite, Birra. Boa noite, Celso. Boa noite, vovozinho. Peço desculpas, é que eu tenho uma ligação muito forte com o Pascoal. Então, me emociono porque no momento mais difícil que eu tive da minha vida, ele esteve ao meu lado, né? Então, ele sabe o quanto eu gosto dele, o quanto ele significa para mim e sabe o quanto eu tenho ele no meu coração. Então, peço desculpas por ter me emocionado, mas programa que segue, né? Assim, Plirra, eu acho que o Dorival, o vovozinho, falou sobre o Corinthians joga uma final e o Flamengo entra para dar sequência à pré-temporada. O Dorival armou a equipe no jogo contra o Bahia, se eu não me engano, fazendo as substituições no jogo, pensando no jogo contra o Flamengo. E ele falou isso no pós-jogo, né? Então, assim, era um jogo muito especial. O Campeonato Brasileiro, a gente sabe qual é o Campeonato Brasileiro do Corinthians. A gente sabe que é meio de tabela, porque por causa do elenco, por causa da quantidade de jogos, a dificuldade que é das viagens, a logística, a recuperação dos jogadores. Nós não sabemos se no meio do ano alguns jogadores irão sair. O Memphis tem contrato até junho. Gente, né? Marcelo Paes já disse várias vezes que vai precisar fazer caixa e não é um caixa pequeno, não. O Bidon... Planejamento do time, O Bidon, o que ele está jogando, provavelmente... Janelinha no meio do ano, que é a mais forte. Ele vai embora, né? Então, assim, o time vai mudar. Lógico que a gente não sabe se vai contratar ou não e qual é o peso dos jogadores que irão ser contratados. O Memphis também, né, Zé? Da Copa do Mundo. O Memphis acaba acaba em julho agora, se eu não me engano, né, vovozinho, o contrato dele. Então, assim, é uma referência importantíssima, porque todos nós estamos vendo aqui, mesmo o Memphis não estando 100% fisicamente, ele em campo, ele condiciona a equipe inteirinha, porque ele cria os espaços para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto sem o Memphis tem muitas dificuldades para jogar, porque o Memphis preenche um espaço e aí o Yuri consegue fazer as movimentações e o time joga de acordo com as características do Yuri. O Yuri não é o cara para fazer a parede, o Yuri não é o cara para fazer 1-2, o Yuri é o cara para aproveitar, se projetar nos espaços vazios em velocidade e finalizar. Quando tem o Memphis, ele consegue fazer isso, esse entrosamento e essa característica, elas se combinam ali no ataque. Então, assim, a gente não sabe se ele vai renovar ou não. Me parece que o Corinthians está devendo uma bala para ele, muito dinheiro, estão querendo parcelar. Então, assim, o Dorival consegue armar essa equipe dentro das suas características. Para o título de ontem, tem mais um bonuzinho, né? Perto de 4,5, né? Então, assim, o Dorival, ele arma essa equipe com as suas referências, mas ele consegue... eu até estava falando com o Celso, né, antes, assim, o Corinthians armou o seu time de acordo com o Flamengo e o Dorival arma a sua equipe de acordo com o adversário, dentro das suas características, mas anulando o ponto forte dos adversários. Se você observar, contra o Palmeiras foi assim, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Paulista, né? Na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, vocês lembram que o Corinthians jogou contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, tomou um sacode. 3-0. 3-0 e assim, o Cruzeiro amassou. E o Dorival falou, calma, a Copa do Brasil vai ser diferente. E foi, né? Então, assim, o Dorival conhece a sua equipe, as suas limitações. E ele, de forma, como é que eu vou dizer assim, majestosa ou de forma clara, né? Você percebe que ele arma a equipe justamente com esse tipo de situação. Eu vou dar a bola para o Flamengo, entrego aqui, vou jogar na minha fechadinho, explorando contra-ataque ou jogando no erro do Flamengo, porque ele vai partir para cima, eu vou criar os espaços para poder jogar.
Só que no Corinthians, eu acho que o Dorival encontrou um componente que ele não havia encontrado antes, mesmo no Flamengo. Não tem como comparar, o que é a torcida. Né? Então, assim, quando você viu, eu peço desculpas, quando você viu o Dorival pilhado do jeito que estava ontem, difícil, mesmo no São Paulo, nos momentos difíceis e tal, mas ele estava pilhado de um jeito, respondendo. Eu acho que ele está machucado. Flamengo. Não, eu acho que ele está machucado, muito machucado, pela saída da seleção brasileira. Não, eu acho que tem mais a ver do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que não, Plihá. Ontem, tudo bem, pode ser a questão da seleção, mas ontem tem a questão do Flamengo. Você lembra como ele saiu? Não, mas o Flamengo ele já venceu a Copa do Brasil de 2023. Sim, mas ali a coisa estava mais fresca. Plihá, mas é sempre uma resposta para as pessoas que o tiraram dali. Claro, porque o Flamengo continua Flamengo. Eu acho que é necessidade de se provar. Ele sai do Flamengo vencendo, ele sai da seleção perdendo. Essa é a grande diferença. Você faz um planejamento junto com a diretoria, você fecha, vamos jogar as Copas. E a maior prova disso é que no Palmeiras aqui, no Allianz Parque, ele veio e jogou com o time reserva. Porque eles tinham feito um planejamento para as Copas. Ele ganha a Copa do Brasil, ele ganha a Libertadores e ele vai embora, ele é mandado embora porque nos últimos 3 jogos ele não consegue manter a qualidade do time. Peraí, você ganha o que você planeja, natural, os últimos 3 jogos os caras dão aquela relaxada. Não tem como. O futebol é estressante. Você ganha, aí você é mandado embora. Eu acho que no jogo a resposta... eu acho que foi para o Flamengo. E aí você acaba sendo contagiado por aquilo que a torcida fez. Quase 200 ônibus. 184, se eu não me engano. Porque, assim, essas coisas chegam, Plihal. Quem estava lá, Zé, um breve parênteses, diz que a diferença entre as torcidas... Claro que o jogo, a forma como o jogo rumou também interfere no comportamento. Mas está muito no tipo de torcedor, no perfil de torcedor. O estádio estava dividido. Sim. Você tinha o mesmo número de rubro-negros e corintianos. 50, Os corintianos não eram corintianos da região. Em grande parte, eram corintianos que vieram de São Paulo. Sim. Os torcedores do Flamengo, a esmagadora maioria, isso eu ouvi relatos de quem é de lá, era de lá. Então, é outro tipo de comportamento no estádio. Mas eu acho que não também, é o torcedor do Flamengo do Maracanã. É do Brasil todo. É do Brasil todo. Mas eu e era o torcedor do Corinthians da Neoquímica Arena. Mas eu acho que a cultura de torcer entre as duas torcidas é bem diferente também. Eu acho que a cultura de torcer do Corinthians ela não se compara à cultura de torcer do Flamengo. E isso a gente vê em jogos até mesmo no Maracanã. A gente cansou de ver na temporada passada o João Vitor, por exemplo, o garoto, ser muito vaiado durante os jogos. A gente já viu a torcida do Flamengo vaiar. A torcida do Corinthians, historicamente também faz. Eu concordo, a torcida do Flamengo, eu concordo plenamente. A torcida plenamente. do Flamengo no Maracanã também faz. Mas eu acho que a torcida do Corinthians especificamente, ela tem um tratamento diferente de todos. A torcida é mais tolerante. Ela não pega no pé nos 90 minutos. Mas a torcida e eu acho que isso faz muita diferença. A torcida do Corinthians é diferente nesse aspecto, pro Real. Sim. É diferente. É muito diferente. A torcida do Corinthians, quando o Corinthians toma um gol, a torcida do Corinthians começa a cantar, começa a ser mais presente, a incentivar o clube. A torcida do Flamengo, quantas e quantas vezes nós já vimos? Tem um exemplo clássico, que era o Hugo Souza, com 20 anos, um menino que estava subindo, que perdeu um pouquinho o rumo ali, mas que ao invés da torcida o apoiá-lo e acolhê-lo, porque ele era cria do Flamengo, pelo contrário. No aquecimento vaiava, ele pegava na bola, a torcida vaiava. Com o João jogo Vitor, rolando, na temporada passada, então, assim, tem algumas coisas, algumas diferenças. O Tetra que tem conhecimento de causa perde a palavra. Não. Assim, é muito simples. Você está coberto de razão. Eu respeito a opinião do Zé e do Ardengue, mas a torcida do Flamengo que estava presente não é aquela que invoca todos os cantos no Maracanã. Foram alguns ônibus. A do Corinthians, a maioria era aquela torcida do dia a dia, de todos os jogos, que puxa o couro na arquibancada e que vai e joga com o time, e isso faz a diferença. A torcida do Flamengo era em maior número, mas não era entrosada como a do Corinthians. A do Corinthians era a raiz, era a da Neoquímica. 184 ônibus. É muita gente que puxa e os outros vêm junto. A do Flamengo era o cara que veio maravilhoso, sensacional, é torcedor também. Mas um veio de cada canto. Brasília é um ponto que os voos que vêm do norte e do nordeste é fácil para chegar ali. E invadiu.
Eu estou te falando por relato que eu tenho amigos em Brasília que falou que a cidade estava lotada, os hotéis estavam lotados, porque a torcida do Flamengo invadiu nesse sentido. E não é aquela torcida entrosada. Não é para dar uma desculpa porque que a torcida do Corinthians cantou mais. Também cantou mais porque o time do Corinthians dentro do campo correspondeu. A torcida é o que o time faz dentro do campo. O espírito dos jogadores do Corinthians para a decisão motivou aquela torcida que estava na arquibancada. Foi diferente do que os jogadores do Flamengo fizeram dentro de campo. Concordo. E tem um outro detalhe, né? Até na forma dos treinadores escalarem os seus times, enxergarem a partida. Posso só dar um... Pode falar. Eu acho que a torcida do Corinthians é diferente da do Flamengo, independente da de Brasília. Não, nessa coisa de não pegar no pé, sim. Isso aí acho que todos nós concordamos, a gente sempre fala sim, aqui. sim, sim. Eu estou falando, no apoio, sim. na boa, sim, a torcida do Flamengo também é empolgante. Acho que a gente está falando de duas coisas diferentes. E acho que assim, não tem nenhuma torcida no Brasil, distintas. Não tem nenhuma torcida no Brasil que viaje tanto quanto a do Corinthians. Sim, mas Elas vão mesmo. É isso. Saem daqui e vão mesmo. Os pontos, eles são diferentes. A gente não está falando sobre ontem especificamente. E é fiel. A gente está falando sobre cultura de arquibancada e maneira de torcer. E, para mim, a torcida do Corinthians, eu estou com o Zé e eu respeito, obviamente, a opinião do Zé. Chamar o Dorival Júnior, que, aliás, será um dos bolas da vez das semanas, porque tá com moral, a gente vai gravar o Bola com Dorival Júnior e Lucas Silvestre, pai e filho auxiliar do Dorival já há bastante tempo, trabalha com o Dorival há muitos anos. Os dois estarão na bancada do Bola. A gente vai gravar o programa na quarta-feira à tarde, vai ao ar sábado, se eu não me engano, 20h30, 8h30. Mas acho que assim, como eu estava falando, os times escalados ontem, o Felipe deu a clareza que, embora fosse um jogo com caráter decisivo, um jogo que valia taça, ele, que já teve a pré-temporada forçosamente mexida, não colocou os melhores jogadores que ele tinha neste momento. Senão o Jorginho e o Arrascaeta, e isso a gente percebeu no meio da semana contra o São Paulo, não teriam começado o jogo. Ele está fazendo as coisas, daqui a pouco a gente pode até falar a respeito, dentro do cronograma dele. Esses caras precisam de ritmo, eu vou começar com os dois. Ao contrário do Dorival, que brecou um dos seus principais jogadores, o Garro, porque queria ganhar o jogo. Queria ganhar o meio campo, queria ganhar o jogo. Sim, eu entendo isso, Real. Eu acho que, assim, existem jogos e jogo. Existem jogos que você poderia fazer assim. Mas quando você vem de 2 derrotas... Você não vai escalar Jorginho e Arrascaeta? Você não vai escalar Jorginho e Arrascaeta sabendo que eles estão abaixo num jogo como esse. Você vai escalar os melhores que estão fisicamente. Assim, a lógica falaria em Everton e Cebolinha, de repente? Sim, porque você precisa ganhar... se o vovozinho me permite... Vamos ouvir o Dorival só? Só um minuto. Eu vou trazer a palavra que o vovozinho nos trouxe de informação da conversa com o BAP. O BAP falou, eu entreguei ao Felipe Luiz todos os jogadores para ele ganhar todos os títulos, inclusive dessa Supercopa. Né? Aí é a escolha do treinador. Aí você vê a diferença. Um escolhe ganhar um título que é importante, mas é um jogo só, mas é título, não importa. E o outro agora tem que responder e pedir desculpa, olha, não deu certo, eu tenho que administrar, meu time errou, entendeu? Ou seja, você corre um risco de chamar uma pressão desnecessária sabendo que você teria a possibilidade de ganhar. Quem viu o segundo tempo de São Paulo e Flamengo, viu que o Jorginho e o Arrascaeta estão muito distantes do que eles são, né? Eles são excepcionais jogadores e eu tenho certeza absoluta que vão brilhar pelo Flamengo nessa temporada de 2026. Agora sim. Meus amigos, vou finalizar esse corte por aqui, beleza? Quem puder aí já dá aquela moral pro teu amigo aí, se inscreva, deixa o like no canal, tá? Pra sempre estar acompanhando melhores conteúdos aí do Mengão. E eu tô saindo aqui, tamo junto e eu fui.